dia, pessoal. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui com a gente hoje. Meu nome é Maria Fernanda, estou aqui com o Danilo, nós somos da consultoria civil do FAS, e a ideia hoje é a gente bater um papo sobre a LGPD, que já conversamos em outras oportunidades, até mesmo aqui, né, através do FAS Mais Simples, mas num contexto um pouquinho diferente, que a gente tem percebido um número de dúvidas e um aumento de demandas muito grande, que é no contexto de promoções comerciais. Até muito motivado pelo momento que nós estamos. Aí, às vésperas do Natal, acabamos de sair da Black Friday, então, com aumento de número de campanhas, promoções comerciais, autorizadas e não autorizadas, né, na SECAP, a gente viu a necessidade de bater um papo um pouco sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados nesse contexto das promoções. Uma das dúvidas que a gente mais recebe por aqui é como fazer uma adequação de um regulamento, o que eu preciso fazer, né, como se fosse um ingrediente mágico, o que eu faço para ter a minha ação adequada às regras da LGPD. E aí, como se a inserção de uma cláusula, este regulamento ou essa promoção vai ser realizada conforme as regras da LGPD, fosse suficiente para resolver todos os problemas. E o engraçado, porque pensar na adequação de uma ação, de uma campanha, ela é um passo muito mais atrás do que incluir uma cláusula no regulamento. A gente estava pensando como trazer esse tema para vocês e como conversar aqui sobre esse tema, e chegamos à conclusão que talvez duas perguntas principais nos ajudem a definir o norte de como fazer uma campanha adequada a essas regras. A primeira pergunta que a gente tem é: qual é o objetivo dessa campanha que eu quero realizar? E por que a gente inicia por isso? Porque, definido qual é o objetivo, o que eu pretendo atingir com essa campanha, eu consigo entender que caminho eu devo tomar. Se o objetivo da minha campanha ele é de promover um produto, de promover um serviço, de divulgar minha marca, de aumentar o volume de vendas, e eu não estou preocupada em conhecer o meu público, em entender esse meu público de forma mais aprofundada, eu vou estar num cenário e num contexto de preocupações com as regras da Lei Geral, né, de proteção de dados. Agora, se eu tenho o objetivo de conhecer esse consumidor mais a fundo, de traçar um perfil, né, esse hábito de consumo do consumidor, de formar uma base de dados, de compartilhar esses dados com terceiros, sejam do mesmo grupo, sejam com outras empresas que estejam também envolvidas na campanha, ou outros terceiros, né, fora desse contexto, eu estou num outro cenário. Agora, nem sempre eu respondo essa pergunta de forma tão alternativa, ou é uma coisa ou outra, muitas vezes eu tenho os dois juntos. E por isso que é importante, né, Danilo, a gente ter essa definição, que caminho a gente quer seguir, qual é o nosso objetivo, para começar a estruturar a campanha e aí ter um desenvolvimento dessa campanha de uma forma muito mais tranquila, né? Perfeito, Maria Fernanda. Bom dia, pessoal. Obrigado a todos pela presença. Você tocou num ponto que é bastante relevante, que é a definição de objetivo. Assim como quando a gente vai definir a ação e estruturar o projeto internamente, comercialmente, a gente precisa definir por que é que a gente está fazendo isso, quais são os KPIs, quais são as entregas que a gente vai levar para o cliente ou para a diretoria. Aqui, a gente também precisa estabelecer os objetivos, que a LGPD não chama de objetivo expressamente, mas tem uma outra expressão que é um sinônimo, que é finalidade. Quais as finalidades do tratamento, quais as finalidades aqui dessa promoção, dessa campanha não autorizada, dessa ação? Porque, como a Maria Fernanda estava dizendo, se a minha finalidade é simplesmente divulgar a marca, potencializar as vendas, eu não quero saber quem é o consumidor, não quero conhecê-lo de forma mais aprofundada, eu gero uma necessidade menor de coleta de dados pessoais e, obviamente, de tratamento. Então, a finalidade ela vai ser essencial para a gente definir a necessidade do tratamento de dados pessoais. Agora, não, Danilo, não, Maria Fernanda, eu quero sim saber quem são, onde estão,
o que fazem, o que gostam ou não de fazer, porque meu objetivo dessa campanha é sim conhecer o meu mercado consumidor, ou é divulgar a marca, é potencializar vendas do produto ou do serviço, juntamente com a formação de uma base de dados. Vejam como no primeiro cenário o meu objetivo não era o tratamento de dados pessoais, enquanto no segundo é basicamente tratamento de dados pessoais. E aí, gente, principalmente quando a gente fala de promoções comerciais, a gente já está num ambiente regulado, né? Temos lá a lei de promoções comerciais, temos a portaria que regula os procedimentos, e a gente tem até um órgão para isso, né? A SECAP. Quando eu falo que eu quero tratar dados pessoais, que eu quero formar uma base de dados, por exemplo, eu estou atraindo uma nova lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. E quando eu trago esse tratamento de dados pessoais, a gente precisa, posso tratar esses dados? Por que é que eu estou fazendo? Por que é a finalidade, né? Para formar a base, para ativá-los ali na frente. Só que, como a Maria Fernanda disse, não basta eu colocar uma cláusula dizendo este regulamento cumpre com a LGPD, porque a gente tem um dever de transparência. Mas a LGPD ela não vem também para proibir, né, Maria Fernanda? Ela nos dá mecanismos para tratar esses dados, ela nos dá bases legais bastante relevantes, não é? É isso. E falando um pouco assim dessas bases legais, na verdade, assim, acho que a segunda pergunta que a gente faz, até para responder essa questão de bases legais, é de que forma eu tenho que estruturar esse meu regulamento para que eu consiga atingir os objetivos que eu pretendi, né? Então, eu defini os objetivos, né, na primeira etapa, o que eu devo fazer? E talvez o primeiro passo desse processo seja identificar qual a base legal que eu vou utilizar para regular esse meu tratamento de dado pessoal. A gente enxerga né, no contexto de promoções comerciais 4 principais bases legais que devem servir para 99% dos casos. Então, o cumprimento de execução de contrato, né, o cumprimento do contrato. E aí a gente tem que só entender o contexto. O regulamento ou os termos de condições de uma ação, ele não deixa de ser um contrato vinculante entre as partes, né? Então, um contrato de adesão, ou às vezes não tem adesão, tem só a indicação de qual é o regulamento, mas de toda forma ele é um contrato vinculante. E aí, se o tratamento de dado pessoal daquele participante acontecer nessa base legal, eu estou utilizando as informações que ele me presta exclusivamente para poder viabilizar a promoção comercial. Uma outra base legal que também se encaixa nesse contexto é cumprimento de obrigação legal regulatória. A gente sabe que existem uma série de providências a serem tomadas quando a gente está falando de promoção comercial autorizada, junto à SECAP. Então, por exemplo, o compartilhamento da base de dados, né, dos participantes com o órgão. Aí a gente tem um cumprimento de obrigação regulatória para definir o tratamento desse dado pessoal que é do participante, né, do titular. E aí tem as outras 2 bases legais que a gente enxerga normalmente quando vem as dúvidas dos clientes, todo mundo quer encaixar nessas 2, mas as pessoas não têm tanta atenção de entender as consequências dessas bases legais, que são o consentimento e o legítimo interesse. Essas 2 bases, apesar delas parecerem as bases mais fáceis, né? Eu já vou pegar o consentimento desse participante, que daí eu já fico garantido que eu posso tratar os dados pessoais de uma forma mais fácil, né? Mais flexível. Mas elas também trazem como consequência uma série de providências e uma série de atenções que a gente deve ter que podem representar um risco maior para a promoção, né, Danilo? As consequências do tratamento baseado em consentimento e legítimo interesse tem que ser um ponto de atenção, né, no regulamento. Perfeito, Maria Fernanda. E o consentimento ele é muito bem visto, ele é muito relevante, mas, gente, ele não é a solução de todos os problemas. Na verdade, ele pode até ser até a página 2. E por que eu digo isso? Acho que vocês se lembram, e para quem não se lembra ou não ouviu isso ainda,
a LGPD ela traz uma série de direitos para os titulares. O participante, né, de uma campanha, ele tem, enquanto titular de dados pessoais, o direito de acessar os dados pessoais, tem o direito da confirmação do tratamento, ele tem direito a se recusar a dar um consentimento, e ele pode até mesmo retirar um consentimento. Então, o consentimento ele é muito bacana, ele é muito transparente, ele dá muita liberdade para o titular. Ele pode ou não dar o consentimento. Mas assim como o titular tem a liberdade de autorizar, de dar esse opt-in, esse aceite, quando a gente pauta no consentimento, ele tem a liberdade também de retirar. E um dos direitos dos titulares é o pedido de eliminação de dados pessoais, né? Porque todo mundo morre de medo. Poxa, agora a LGPD fala que eu tenho que apagar os dados de alguém que me pedir. Tem, só que esse direito não é absoluto, gente. Ele acontece em algumas situações específicas e uma delas é quando o tratamento acontece com base no consentimento. Então imaginem que a gente estruture a promoção comercial toda com base no consentimento. E esse participante é contemplado e o prêmio é um bem físico. E o participante fala, eu revogo meu consentimento para o tratamento dos dados do meu endereço. Eu não autorizo, eliminem o meu endereço. Como que a gente vai entregar esse bem? A gente não vai. E aí vem a relevância do exemplo que a Maria Fernanda deu do uso do cumprimento de obrigação contratual. Porque já que o regulamento a gente pode interpretá-lo como um contrato vinculando as partes, a partir do momento que o participante aderiu, ou ele está participando dessa promoção, por ainda que não tenha uma adesão expressa, a gente tem um contrato valendo. E esse contrato diz, em resumo, que você está participando e se você ganhar, eu te entrego o bem, certo? Então, a partir do momento que for contemplado, eu, empresa promotora, agência que está operacionalizando isso, tenho a obrigação contratual de entregar esse bem. Então, ainda que o participante tente revogar o consentimento, a gente não está fazendo essa entrega do prêmio com base em consentimento, mas no cumprimento, na execução de uma obrigação contratual. Da mesma forma, se a gente tem que compartilhar esses dados com o órgão fiscalizador, o participante pode falar, não quero que você envie para a SECAP. E a gente, não é que a gente vai falar, não vai falar nada, a gente vai falar, meu amigo, eu preciso, porque a regulamentação me determina. Então, gente, o consentimento ele tem que ser usado como uma medida válida, como mas não é o salvador da pátria. A estruturação lá de quais os objetivos da campanha, quais os dados são necessários, ela nos leva para a base legal necessária e mais relevante, mais aplicável aqui. Não existe nenhuma base legal que é melhor que a outra. Não existe essa hierarquia de, então não vou pedir não vou usar a cumprimento da obrigação legal porque o consentimento é mais forte, ou vou usar o cumprimento de obrigação legal porque o consentimento é mais fraco. Não, todas têm legalmente a mesma licitude, a mesma força. Só que, em determinadas situações, uma base legal é mais relevante que a outra. E aí vem para a quarta base legal que a Maria Fernanda comentou, que é o legítimo interesse. É uma base muito importante, é muito relevante, mas ela ainda precisa de muita cautela. Porque hoje, pessoal, para a lei, legítimo interesse basicamente é qualquer interesse legítimo. E a gente brinca aqui, até em conversa com os clientes, que as bases legais, em geral, são muito cara crachá. Por que eu estou usando a execução de contrato, o cumprimento do contrato? Porque eu tenho uma obrigação naquele contrato. Tenho a cara crachá aqui, pronto. Por que eu estou fazendo isso com base em cumprimento de obrigação legal regulatória? Porque a lei me manda, o regulamento formal, uma norma pública, me determina. Por que eu estou usando o consentimento? Porque o titular expressamente me autorizou a isso. Agora, por que eu estou usando o legítimo interesse? Porque eu tenho um interesse legítimo em fazer isso. Qual é o seu interesse legítimo? Você precisa já montar uma historinha, tem que estruturar uma situação.
E essa historinha, ela tem que fazer sentido e, preferencialmente, não haver outras medidas que podiam ser adotadas. Eu não tenho o cumprimento do contrato, ou da obrigação legal, ou o consentimento não era viável, não era possível. E, além disso, o legítimo interesse, ele é subjetivo ainda, falta regulamentação. Então, o que pode ser um legítimo interesse para mim, pode ser entendido como não legítimo do outro lado. E aí a gente abre margem para discussão, abre margem para questionamentos da nossa ação que talvez não precisassem. Vão ter casos que o legítimo interesse ele é plenamente aceitável, razoável e muito forte. Mas vamos só tomar cuidado, gente, para não achar que o consentimento resolve tudo, ou não vou fazer nada, uso o legítimo interesse, que aí tá tudo tranquilo, tá bom? Sempre pensar, né, Maria Fernanda, quais os objetivos, qual a necessidade desses tratamentos que eu estou fazendo, qual a necessidade desses dados que eu estou coletando, para que eu vou utilizá-los, e aí encaixá-los. Normalmente, gente, vai ser em uma dessas 4 hipóteses. E aí, quanto mais dados, mais trabalho eu vou ter, e mais cuidado eu vou ter que ter na elaboração do regulamento, dar a transparência dessas finalidades, dessas bases legais, que às vezes pode nem ser só no regulamento, a gente trazer um novo documento para a campanha, uma política de privacidade, um aviso de privacidade, porque a gente tem uma estrutura que coleta muito dado, que eu quero conhecer muito mais o meu participante. Então, assim, a LGPD, ela é uma regra adicional que ela vai ser mais ou menos aplicável conforme a quantidade de tratamento de dados que a gente faça. E aí a definição dessa finalidade da minha campanha vai ser determinante para saber se a gente tem mais ou menos preocupações com esse tema, né, Fernanda? É isso. Só complementando, Danilo, um ponto aqui, para deixar claro, na verdade, no mesmo regulamento, a gente pode ter mais de uma base legal justificando, né, embasando o tratamento do dado pessoal. Então, eu posso ter um determinado dado coletado em que eu uso a base legal, por exemplo, o cumprimento de obrigação contratual, a outra eu uso o cumprimento de obrigação regulatória, e um terceiro dado que eu uso o consentimento. Isso que é interessante, é importante conhecer cada dado que vai ser tratado, que vai ser coletado, e aí a gente identifica exatamente em que caixinha colocar esse dado. Mas é isso que o Danilo colocou, todas essas preocupações são essenciais, e a gente tem aqui, nosso objetivo era só levantar essa conversa, né, para abordar esses assuntos, enfim, e criar essa sementinha para que no momento do desenvolvimento de uma campanha, todo mundo já esteja atento a esses pontos. A ideia aqui era trazer, então, essa conversa rápida, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, ficou alguma questão que vocês queiram resposta, tem os nossos e-mails, então fiquem à vontade para mandar para a gente depois responde para vocês. E é isso. Obrigada pela presença de todo mundo. Nos vemos no próximo Faz Mais Simples. Obrigada, pessoal. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia. Tchau, tchau.